Aqui do canal. Hoje eu vou ensinar a fazer essa bolsa que é tendência. Olha só como ela fica bonita. É muito simples de ser feita. É toda no ponto baixo centrado. Essa aqui preta eu preferi colocar a alça de correntinha. Ficou um charme. Olha só. E ela é bem espaçosa. Fiz também essa aqui nesse tom rosé, que fica bem bonita também. Essa peça eu fiz a maioria das carreiras com ponto baixo centrado, mas essas 4 carreiras aqui do centro eu fiz com ponto baixo centrado invertido. Também preferi colocar aqui alça de courino, tá? E olha só. Bem espaçosa, não é? Esse acabamento aqui na lateral deixa um charme na bolsa. Então, vamos iniciar. Hoje eu vou utilizar esse fio de malha da Barbante Soberano e ele tem bastante elasticidade. Gente, se vocês puderem escolher, escolham sempre fios de malha com elasticidade, porque dá diferença na peça sim, a peça fica mais bonita, tá? Vamos começar fazendo o nosso nozinho inicial, ok? Aqui, nós já contamos como uma correntinha. Então, nós vamos subir mais 14 correntinhas, ficando no total de 15. 2, 3, 4. Pronto, temos aqui as 15 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar com pontos baixos. Vamos pular aqui a nossa primeira correntinha. E na próxima, vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. Na próxima correntinha, mais um ponto baixo. Na próxima, mais um ponto baixo. Então, essa primeira carreira aqui é toda no ponto baixo, tá certo? Até chegar aqui ao final. Chegamos aqui ao final, vamos fazer o nosso último ponto baixo. E aqui, no mesmo lugar, nós vamos colocar mais 3 pontos baixos, ficando com um total de 4 pontos baixos. Essa aqui vai ser a curvinha da nossa base. Então, nós temos 1, 2. Aqui está o nosso nozinho inicial. Vou passar por ele, colocar o terceiro ponto baixo e o último ponto baixo, ok? Ficamos com 4 pontos baixos aqui nessa lateral. Nós vamos voltar fazendo ponto baixo para cada correntinha aqui, ó, até chegar nessa outra ponta, tá bom? Olha só. E assim nós seguimos. Chegamos aqui ao final dessa carreira. E aqui, ó, gente, nessa primeira correntinha, aqui nós já temos 2 pontos baixos. Esse aqui escondidinho e esse aqui, ó. Nós vamos nessa correntinha aqui, ó, colocar mais 2 pontos baixos. Olha só. 1 e 2. Certo? Olha só como vamos fazer agora. Nós vamos folgar o nosso fio, tá? Vamos colocar a nossa agulha aqui, ó, de trás pra frente, nessa primeira correntinha, tá? Ao fazer esse fechamento, vai aparecer aqui, ó, esse ponto baixo que tá escondido, tá bom? Então, ó, colocamos a nossa agulha aqui de trás pra frente nessa primeira correntinha. Encaixamos o fio na agulha e vamos levar ele lá pra trás, olha só. Já vamos arrumar isso aqui, tá? Vamos virar o trabalho, colocar novamente a nossa agulha na laçada, dar uma puxadinha aqui e puxar o nosso fio pra dentro da laçada, ok? Olha só, vamos folgar aqui um pouquinho. Com isso, nós ficamos com 1, 2, 3,
quatro pontos baixos na curvinha, exatamente igual essa daqui, tá bom? Feito isso, o que nós vamos fazer? Finalizamos aqui, ó. Levamos o fio pra trás nesse pontinho que tá escondido. Então, nós vamos colocar a nossa agulha aqui, ó, no centro do ponto seguinte, tá? E vamos fazer sobre ele um ponto baixo centrado. Olha só, vamos colocar a nossa agulha aqui, certo? Bem no centro, ó. Vamos encaixar. Conferir se aqui atrás ficou uma perninha do ponto para cada lado. Encaixar o nosso fio e levar ele pra frente, ó. E dar a altura do ponto baixo, certo? Pronto. Tá bom? Agora, nós vamos fazer aumentos. Nesses 4 pontos da nossa curvinha, nós vamos fazer aumentos. Nós temos o primeiro ponto baixo centrado aqui, então, nós vamos colocar mais um no mesmo lugar. Certo? Conferimos aqui atrás se saiu exatamente no mesmo lugar, puxamos o nosso fio, damos altura e finalizamos. Temos o nosso primeiro aumento, tá bom? Aqui nós vamos caminhar com ponto baixo centrado até essa próxima ponta aqui, onde nós vamos fazer os aumentos. Então, olha só. No ponto seguinte, colocamos a nossa agulha no centro do ponto. Conferimos aqui atrás, ok? Puxamos o nosso fio, levamos ele pra frente, damos altura e finalizamos o ponto baixo centrado. Então, aqui nós vamos caminhar toda essa carreira com pontos baixos centrados, ok? Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. É muito comum acontecer isso aqui no fio de malha, tá bom? Ele já veio assim. Eu vou cortar um pouquinho mais esses fios que ficaram sobrando. Infelizmente, assim, não tem muito o que ser feito, tá? Se a gente conseguir esconder ele na peça, é tranquilo, olha só. Vou fazer aqui o ponto baixo centrado, da altura do fio, e ele vai ficar escondidinho aqui, ó, na parte de dentro da peça. Então, tá tranquilo, tá? É ruim quando fica pra frente. Aí, quando isso acontece, nós cortamos, damos um pouquinho mais de espaço e fazemos o nó aqui novamente, na tentativa de ele ficar escondidinho, tá? Na nossa peça. Então, vamos continuar aqui, ó. Ponto baixo centrado, até a gente chegar na outra ponta. Chegamos aqui na curvinha e vamos fazer os nossos aumentos. Ó, temos 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Para cada um ponto baixo, nós vamos fazer 2 pontos baixos centrados, tá certo? Olha só, no centro do ponto. Ok? Puxo o fio, dou altura, finalizo meu primeiro ponto baixo centrado. No mesmo lugar, faço o meu aumento, tá? No próximo, sempre com cuidado pra gente escolher exatamente o centro do ponto, tá, gente? Olha só. Puxamos o nosso fio, damos altura, finalizamos. No mesmo lugar, tá bom? Já temos aqui 2 aumentos. Vamos fazer mais 2 aumentos. Olha só. No centro do ponto. Puxamos o fio, damos altura e finalizamos. Novamente. Ok? E o nosso último aumento. Pronto, gente. Olha só como fica bonita a nossa peça. Agora, nós vamos voltar,
fazendo ponto baixo centrado para cada ponto de base, até chegar aqui na curvinha, novamente, no primeiro ponto baixo da curvinha. Seguimos. Você tem que ter cuidado para não pular nenhum ponto baixo aqui, ó, tá bom? Senão a bolsa fica torta. Esse primeiro, ele fica um pouquinho escondidinho, tá? Mas com atenção, você faz direitinho, que é para nossa bolsa ficar perfeita. Pronto, chegamos aqui ao final e vamos fazer os nossos aumentos na nossa curvinha, tá? Aqui no primeiro ponto baixo, vamos colocar 2 pontos baixos centrados no mesmo lugar. Pulamos para o próximo, novamente, bem no centro do ponto. 2 pontos baixos centrados. Esse aqui é o que fica escondidinho. Ele é sempre um pouquinho mais apertado que os demais, mas nós vamos encontrar o centro dele aqui, ó, exatamente, tá bom? Ó. Ok? Ficando uma perninha para cada lado. Vamos puxar o nosso fio, levar para frente, da altura, fazer um e repetir. Tá bom? Fazer 2. Ok. E finalizamos aqui, ó, os 4 aumentos. E vamos fazer o nosso fechamento invisível. Novamente, nós folgamos aqui o nosso fio. Vamos colocar a nossa agulha. Não é nesse primeiro ponto, que é o que fica escondidinho. É aqui, ó, nessa correntinha do segundo ponto. Colocamos a nossa agulha de trás pra frente. Ok, encaixamos o nosso fio, levamos ele lá pra trás, tá? Viramos aqui o trabalho, encaixamos novamente a nossa agulha na laçada e vamos dar aquela apertadinha, tá bom? E puxar o nosso fio pra dentro da laçada, ok? Olha só. Tá bem? Então, aqui é a base pra nossa bolsa. Nesse momento, nós vamos começar a subir as paredes da nossa bolsa, tá bom? Como vamos fazer? Nós vamos subir aqui, ó, usando essas correntinhas da frente. Não são as duas, é só essa aqui de cima, tá? E usando esse fio que fica aqui no nozinho, olha só. Então, nós vamos pegar nesse fio e nesse fio aqui, tá? Então, olha só como que a gente vai fazer. Folgar o nosso fio aqui atrás e vamos colocar a nossa agulha de frente para trás, ó. Nesse primeiro fio e nesse fio do nozinho. Ok? Vamos encaixar aqui, ó, o nosso fio e vamos levar ele para frente. Ok? E vamos dar a altura dele. Tá? Nós vamos folgar ele um pouquinho. Na altura exata do nosso ponto baixo. E fazer uma correntinha. Então, esse é o primeiro ponto baixo para a subida das paredes da bolsa. Então, vamos pro segundo, novamente, ó. Esse fio aqui, tá? E esse fio aqui atrás, do nozinho. Então, nós introduzimos a nossa agulha de frente para trás, nesse e no nozinho, ok? Puxamos o nosso fio aqui pra frente, damos a altura exata e finalizamos. Tá bom? Vamos repetir. Esse fiozinho aqui da frente e esse nozinho aqui de trás, tá bem? Um pouquinho mais apertada essa carreira, tá? Mas com jeitinho, a gente vai fazendo pra nossa peça não ficar feia. Puxamos o nosso fio, levamos pra frente, damos altura e finalizamos o nosso ponto baixo. Então, nós vamos caminhar por toda essa volta fazendo exatamente isso.
Aqui, no contorno, nós não fazemos nenhum aumento, nós só seguimos, tá bom? Nosso trabalho fazendo um ponto baixo em cada correntinha aqui, ó. Pegando essa da frente e pegando a correntinha do nozinho do ponto, tá? Vamos lá, ó. Introduzo a agulha aqui na frente. E na correntinha de trás. Puxo o fio, dou altura, finalizo o ponto baixo. Tá bom? Aqui, ó, chegamos na curvinha. Vamos continuar fazendo o nosso ponto baixo, tá? Olha só. Ela já vai pegando o formato, tá? De subida. Seguimos. Chegamos aqui, ó, no contorno da peça e continuamos repetindo o ponto baixo. Chegamos aqui no último e vamos repetir, olha só. A primeira correntinha, tá bom? E aqui no fundo, por causa da subida, ele vai ficar um pouquinho escondido o nosso nozinho, tá? Mas nós vamos encontrar ele, encaixar a nossa agulha. Olha só. Tá? Puxar o nosso fio da altura do nosso ponto e finalizar. Ok? E vamos fazer o nosso fechamento invisível. Gente, é sempre igual. Nós vamos folgar aqui o nosso fio. Vamos encaixar a nossa agulha. Tá vendo? Esse é o primeiro ponto baixo que tá escondidinho aqui. E aqui é a primeira correntinha do segundo ponto baixo. Então, nós vamos introduzir aqui, ó, de trás pra frente, nas duas perninhas, ok? Encaixamos o nosso fio e levamos ele lá pra trás, tá? Que aí, finaliza esse pontinho que tá escondido, tá bom? Aqui, nós encaixamos novamente a nossa agulha na laçada. Vamos dar aquela apertadinha. E vamos trazer o nosso fio pra dentro da laçada, ok? Olha só, assim vai ficando a base pra nossa bolsa. Vamos folgar aqui, ó, o nosso fio, tá? Eu gosto de fazer o arremate desse fio aqui, ó, logo nesse início, porque depois dificulta, tá bom? Então, vamos fazer o arremate. Quem já me acompanha aqui sabe como que eu faço, tá? Eu pego uma agulha mais fina e vou passar esse fio por dentro das perninhas dos demais pontos. Muito simples, gente, olha só. Sem repuxar muito, para o desenho lá na frente não ficar feio, tá? Então, nós vamos escondendo aqui, ó, o fio embaixo das perninhas dos pontos, tá? Eu corto e colo. Eu coloco uma gotinha da cola aqui, ó, no fio e pressiono. Pronto. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira de subida, tá? Então, ó, folgamos aqui o nosso fio, né? Vamos colocar a nossa agulha aqui, ó, no ponto seguinte.
Eu finalizei aqui, olha só, nesse ponto, tá bom? Então, nós vamos introduzir a nossa agulha no ponto da frente, no centro do ponto, pois nós vamos continuar fazendo ponto baixo centrado, tá? Colocar a nossa agulha aqui, conferir se tá no lugar certo, encaixamos o nosso fio. Vamos levar ele pra frente, dar a altura do ponto baixo e finalizar, ok? E vamos caminhar aqui, ó, fazendo ponto baixo centrado durante toda essa volta. E as demais também, tá? São exatamente iguais. Tá bom? Eu vou fazer essa aqui com vocês. Vamos finalizar aqui, ó, fazendo fechamento invisível, tá bom? E vamos continuar. Chegamos aqui ao final de mais essa carreira. Temos aqui, ó, o nosso último ponto baixo centrado para ser feito. Vamos finalizar ele. E, novamente, vamos fazer o nosso fechamento invisível. Folgamos o nosso fio. Vamos vir aqui, ó, na correntinha do segundo ponto. Colocar a nossa agulha de trás para frente, nós encaixamos o nosso fio. Levamos ele lá pra trás, ok? Olha só. Viramos aqui o nosso trabalho, encaixamos novamente a nossa agulha no fio, damos aquela apertadinha e finalizamos, tá? Trazendo o fio pra dentro da laçada. Folgamos e vamos pra próxima carreira. Olha só, gente, nós finalizamos aqui, ó, nesse ponto, ok? Onde esse fio está colocado. Então, nós vamos pro próximo. É sempre assim, tá? Colocamos a nossa agulha no centro do próximo ponto baixo, ok? Encaixamos o fio, levamos ele pra frente, vamos dar altura, tá? Vamos dar altura aqui do ponto, ok? E finalizamos o primeiro ponto baixo centrado, tá? E nós seguimos fazendo a mesma coisa. Essas próximas carreiras são carreiras de repetição, tá ok? Você caminha tudo fazendo ponto baixo centrado, chega aqui no final, você fecha, né? Faz fechamento invisível, vem no ponto seguinte e dá início a mais uma carreira. Aqui, nós estamos na terceira carreira. No total, nós vamos fazer 12 carreiras de subida, tá bom? Então, eu tô na terceira, eu vou fazer aqui as minhas 12 carreiras, você faz a sua daí e nós já voltamos pra fazer a lateral aqui, ó, da nossa bolsa, essa subidinha, tá bom? Então, você faz o seu daí, eu vou fazer daqui e já voltamos. Pronto, gente, olha só, finalizei as 12 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, nós vamos cortar o nosso fio. Vamos puxar ele aqui, ó, todo pra frente, tá bom? Com a agulha mais fina, o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos vir aqui, nessa correntinha do segundo ponto baixo, introduzir aqui, ó, a nossa agulha, puxar o fio, ok? E aqui, na última correntinha, também do último ponto baixo que fizemos, nós vamos levar esse fio lá pra trás, ok? Tá? Finalizando essa primeira parte da nossa bolsa. E aqui, nós vamos esconder esse fio, tá? Fazer o arremate dele, passando aqui por dentro das perninhas dos demais fios. Sem repuxar muito, gente, pra peça não ficar feia lá na frente, tá?
ok? Olha só. Agora, eu corto esse fio. E colo. Prontinho. Gente, essa base você pode utilizar para fazer vários outros modelos de bolsa. Vai da sua criatividade, ok? Agora, nós vamos fazer a lateral da bolsa. Nós vamos precisar de 2 marcadores, tá bom? Vamos apertar a peça aqui, ó, para descobrir qual é o ponto que fica na lateral, exatamente. Então, aqui nessa lateral, nós temos essa correntinha. Vamos colocar o marcador nela, tá? E essa lateral aqui é essa correntinha. Pronto, identificamos aqui a lateral exata da nossa bolsa. Como que nós vamos fazer? Nós vamos introduzir a nossa agulha 5 pontos antes desse ponto aqui da lateral. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos colocar aqui, ó, no centro do ponto, porque a gente vai continuar trabalhando com ponto baixo centrado, tá? E nós vamos pegar o nosso fio e fazer assim, ó, somente isso, ok? Encaixamos ele na nossa agulha e passamos ele pra frente aqui, ó. Damos a altura do ponto baixo e finalizamos, ok? Nós vamos fazer, então, 5 pontos baixos centrados. Vamos fazer também um ponto aqui no ponto da lateral e mais 5 aqui desse outro lado. Olha só. Fizemos um. Vamos fazer o segundo ponto baixo centrado. O terceiro. O quarto. O quinto. Ok? Deixa aqui eu arrumar o celular para ficar mais fácil de vocês verem. A bolsa já tá um pouquinho alta e tá dificultando aqui a filmagem. Então, aqui nós já fizemos 5, tá? Vamos fazer mais um aqui no marcador. Ok? E agora, vamos fazer mais 5 aqui, ó, desse outro lado, tá bom? 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Feito isso, nós vamos folgar aqui, ó, a laçada. Vamos virar a nossa bolsa. E aqui, gente, nesse primeiro ponto baixo centrado, nós vamos colocar a nossa agulha nele, tá? No centro dele também. E vamos encaixar o nosso fio e levar ele aqui pra frente, ó. E vamos dar aquela puxada, tá? Ok? Feito isso, nós vamos vir aqui, ó, no próximo ponto baixo centrado, colocar a nossa agulha bem no meio dele, puxar o nosso fio e fazer um ponto baixíssimo, ok? Isso aqui é uma diminuição. Se na primeira carreira nós fizemos 5 pontos nessa lateral, um ponto aqui dividindo o trabalho, mais 5 na outra lateral, agora nós vamos fazer 4 pontos aqui nessa lateral, o ponto de divisão e mais 4 pontos na outra lateral, tá? Feito esse ponto baixíssimo, nós vamos subir uma correntinha, ok? E no seguinte, nós vamos fazer mais um ponto baixo centrado, sendo o segundo, né? Porque o primeiro a gente conta como que é essa correntinha aqui. No próximo, mais um. No próximo,
mais um. Então, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, certo? Aqui no meio, o ponto de divisão. E aqui, novamente, vamos fazer ponto baixo centrado 4 vezes. 1, 2, 3 e 4. Ele tá um pouquinho mais apertadinho aqui, mas com jeitinho a gente consegue fazer. Ok? Novamente, vamos folgar o nosso fio, virar o nosso trabalho e fazer mais uma diminuição. Vamos vir aqui, ó, nessa correntinha que fizemos, que simboliza um ponto baixo. Colocar a nossa agulha nela, tá bom? Buscar aqui, ó, o nosso fio, trazer ele pra frente. Vamos dar aquela apertadinha aqui, ok? E no ponto seguinte, e fazer um ponto baixíssimo. Olha só. Certo? Fizemos mais uma diminuição. E subir uma correntinha, que conta como o primeiro ponto baixo dessa carreira. Então, nós temos um, agora vamos ter 3, tá? 2 e 3. Ok? O ponto de divisão. Tá bom? E desse lado aqui, novamente, 3 pontos baixos centrados. 1, 2 e 3. Opa, vamos achar aqui, ele tá bem apertadinho, mas nós encontramos. Pronto, finalizado. Novamente, nós vamos folgar aqui o nosso fio. Encaixar aqui, ó, na correntinha, que simboliza o ponto baixo. Certo? Encaixamos o nosso fio e levamos ele pra frente. E damos aquela apertadinha. Tá? No ponto seguinte, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Ok? Mais uma diminuição. E subir uma correntinha, ok? Então, agora aqui, esse foi o primeiro. Essa correntinha conta como o primeiro ponto baixo. Vamos fazer o segundo, ok? Agora, vamos fazer aqui o ponto da divisão. E agora, da outra lateral. 1. E 2. Deixar o centro dele aqui exatamente. Opa, opa, opa. Pronto. O segundo, certo? Agora, vamos fazer a última carreira. Folgamos novamente aqui o fio. Viramos aqui pra frente. Introduzimos aqui, ó, na correntinha, que simboliza o primeiro ponto baixo. Tá? Vamos puxar o nosso fio. Ok? Vamos dar aquela apertadinha. E no ponto seguinte, vamos fazer um ponto baixíssimo, olha só. Bem no meio dele. Puxamos o nosso fio, finalizamos aqui o ponto baixíssimo e subimos uma correntinha. Que é o primeiro ponto baixo, né? Desse lado aqui. Vamos fazer aqui, ó, o ponto da divisão. Tá? Puxamos o nosso fio, finalizamos ele. E o último ponto aqui da outra lateral, ok? Vamos lá. Encontrar o centro exatamente dele aqui. Encontrei. Pronto. Essa é a lateral da nossa bolsa. Aqui, nós podemos cortar o fio. Puxamos ele totalmente aqui pra frente, tá? E vamos finalizar ele aqui, ó.
Eu posso entrar, gente, aqui em qualquer lugar, tá bom? Vou entrar aqui nessa mesma correntinha aqui, ó. Vou entrar aqui. Levar ele lá pra trás, tá bom? E nós vamos esconder ele aqui dentro, ó. Tá? Aqui não tem lugar certo de você colocar a agulha, não. O importante é você esconder esse fio, tá? Eu vou passando assim, ó, por baixo. E vou levando ele lá pra trás, tá? Aqui, ó. Tá bom? Prontinho. Chegamos aqui, nós vamos esconder ele aqui, ó, embaixo das perninhas dos fios e colar, tá? Que vocês já sabem como que é. Aqui, ó, ficou esses dois fios, tá? O fio inicial, daqui, ó, e esse outro. Você pode arrematar, tá? Os seus aí, você já sabe como que faz. E fazer a outra lateral, que é exatamente igual a essa, gente. É só voltar aqui a aula, tá bom? Eu acredito que ficou bem explicado, tá? Você vai começar fazendo 5 pontos anteriores ao ponto que está o marcador e 5 pontos após, tá? Então, ó, sempre começa desse lado, iniciando da direita para a esquerda, tá? Então, você escolhe o lado que te possibilita isso, porque você vai caminhando assim. Ok? Então, eu vou finalizar a minha lateral aqui, você finaliza a sua aí e nós já voltamos. Pronto, gente. Já fiz aqui a minha outra lateral, já até colei a minha etiqueta aqui no centro da minha bolsa, tá? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu fiz uma outra bolsa e finalizei de uma forma diferente, mas assim, pra falar bem a verdade, eu não gostei muito, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu fiz toda uma volta aqui, um acabamento com pontos baixíssimos, tá vendo? Mas eu não gostei do resultado, tá? Vai de gosto, né? Aqui, ó, essa mesma aqui, eu não fiz essa volta com pontos baixíssimos e eu gostei mais desse resultado aqui, tá? Aí fica a critério. Se você quiser fazer, né, muito simples, você vai encaixar o fio novamente, né, um novo fio, e você vai caminhar aqui fazendo pontos baixíssimos e fazer o arremate, tá bom? Ao final. Nessa aqui eu não vou fazer, eu gosto dela com esse detalhe, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como que eu encaixo aqui a etiqueta. É uma etiqueta de courino, eu acredito que é assim que fala. Eu colo ela, né, novamente com a Tec Bond. E eu pego o fio, no caso, esse nosso fio, ele é bem grossinho, né? Eu abro ele, eu corto ao meio, tá? Pra ficar um pouquinho mais fino, pra poder passar por aqui, ó. Então, eu corto ao meio, ele fica bem mais fino. Eu ainda estico assim, dessa forma, pra afinar mais um pouco. E com uma agulha bem menor, eu venho aqui, ó, tá? Eu vou puxar esse fio aqui de trás pra frente. Tanto faz, gente, fica a critério, de frente pra trás, tá? Eu coloco aqui, ó. E aí, eu vou levar ele lá pra frente. Tá bom? Aqui, ó. Tá? E, novamente, vou levar ele aqui pra trás agora. Pra dar esse acabamento. Olha só. Tá vendo? E aqui eu vou amarrar. Deixa eu passar aqui por debaixo de uma perninha aqui. E eu vou dar um nozinho aqui. E corto. Etiqueta de metal também fica bem bonito na finalização dessa bolsa.
Fiz aqui em cima, vou repetir aqui embaixo. A mesma coisa, tá, gente? Prontinho. Feito isso, agora nós vamos colocar os acessórios. Deixa eu mostrar pra vocês. Nós vamos utilizar 2 argolas articuladas. A corrente, tá? Ela tem aqui, em média, 45 centímetros. E vamos usar também esse imã aqui pra fechar a bolsa, tá? Não é obrigatório, gente. Ela já fica tão fechadinha, tá? Mas eu vou colocar. Então, como que a gente faz? É a parte mais simples do trabalho. Vamos pegar aqui a argola articulada e colocar aqui, ó, na lateral da nossa peça. Ok? Uma de cada lado. Pronto. Agora, vamos colocar a alça nela. Ela é fininha, vai ficar aqui a conta. Será que não encaixa? Encaixa assim. Tem que encaixar, né? Pronto. Olha só. E esse imã, gente, eu não gosto daquele imã de costura. Eu prefiro esse aqui, ó, tá? Que é de encaixe. Eu prefiro ele. Eu não vou utilizar essas 2 pecinhas que vem com ele, tá? Aqui a gente vai fazer uma adaptação. Vamos pegar aqui, ó, essa primeira parte e colocar rente à etiqueta. Ele tem que estar no centro, tá bom? E agora, eu vou pegar uma chavezinha aqui, ó, de fenda, e vou apertar esse encaixe dele na bolsa, tá? Pra ele não soltar. E venho aqui do outro lado, com a outra peça, na mesma direção, ok? E repito. Te encaixa aqui. E vamos apertar. Prontinho, gente, ó. E está pronta a nossa bolsa. Eu quero pedir uma coisa bem especial para você, tá bom? Se você gostou dessa videoaula, eu peço que você deixe o seu like no vídeo, é muito importante pro canal. Se inscreve, gente, toda semana tem novidade aqui pra vocês, tá? Eu faço isso com o maior amor e carinho. E comenta aqui o que mais você gostou nessa videoaula, tá bom? Eu vou deixar vocês com um vídeo aqui de todas essas bolsas, tá? Muito obrigada pela sua companhia, que Deus abençoe. Tchau!